Olá, olá a todos e todas. Vamos lá para a nossa terceira aula dentro da quarentena e do isolamento social, né? Vamos lá continuar com o período minerador, o ciclo minerador da história do Brasil, beleza? E hoje a gente vai estudar sobre a formação da sociedade do ciclo minerador, a sociedade aurífera ou mineradora. Beleza, galera? Vamos lá para o nosso slide. Bom, aula 3, né? Aula 3, Sociedade Mineradora e Consequências do Período Minerador. É a nossa última aula a respeito do assunto. Espero que você esteja aí entendendo, né? Condensando aí o conhecimento de maneira correta, tá? Procura sempre escrever no teu caderno, fazer tuas anotações. Procura entender os pontos principais que eu falo aqui no vídeo e mostro aí no slide, tá bom? E vai lendo aí o teu cadernão, tá beleza? Vamos lá então. Galera, sociedade mineradora, né? Vamos entender isso daí. Exploração do ouro fez nascer uma sociedade heterogênea, composta de comerciantes, funcionários do rei, profissionais liberais, escravos. Então eram vários sujeitos históricos ali, de diferentes, né, origens, ocupações, que estão dentro do mesmo espaço, que é o espaço agora que vai o que moldar, né? Que vai moldar a economia do Brasil, da metrópole também, né? Que é o ouro, perfeito? Acompanha comigo aqui, ó. Na sociedade mineradora, a ascensão social era relativamente fácil do que no Nordeste açucareiro. O que é isso? Eu não estou falando aqui que uma pessoa pobre, seja ele livre, um mulato livre ou um negro escravizado, ele vai descobrir ouro e ficar rico. Não, nada disso, não é disso que eu estou falando. Porém, aqui na história a gente vai analisar que aquela sociedade lá do período dos engenhos, no início da colonização, que a gente estudou no sétimo ano, ela tem grandes diferenças em relação àquela. Essa aqui do ciclo minerador, do século XVIII, tá? Olha aqui no esqueminha aqui comigo, olha. Sociedade mineradora, sociedade açucareira, né? A gente vai dividir dessa forma, beleza? Aqui nós temos os grandes mineradores, que é aquela elite dona de barrancos que recebeu o poder, né? A permissão de extração. E as autoridades reais, que são aqueles, basicamente os juízes, as pessoas que fazem parte ali da burocracia que organiza, né, a extração do ouro para a coroa. Abaixo desses caras, na sociedade mineradora, nós vamos ter um monte deles, ó, tropeiros, oficiais militares, burocratas, que são esses altos escalões aí também, os soldados, os clérigos, que são os homens da igreja, que a igreja católica também vai, né, tirar a sua parte ali também, com o dízimo, comerciantes, que estão indo para lá para poder alimentar, fazer negócios aí de ganhar né, enriquecer, tentar enriquecer ali, profissionais liberais e pequenos mineradores, ou seja, tinham pequenos mineradores também, tá? E na base, e tu percebe que a maioria aqui são os escravos, tá? Agora dá uma comparada com a sociedade açucareira. Basicamente, na época do Nordeste açucareiro, nós vamos ter aqui no topo da pirâmide social senhores de engenho, senhores de escravo, que é uma pequena minoria, e o resto é tudo escravo. Beleza? Então a gente tem aqui digamos, uma classe média surgindo, digamos assim. São aqueles profissionais liberais que eu falei na aula passada para você, que vai dar essa estrutura para essas cidades, né? Agora, como a economia ela é mineradora, de extração de minério, aquela sociedade ruralizada do engenho, ela muda um pouco, entendeu? Agora são as cidades que vão amparar aquelas pessoas que moram, que trabalham ali na extração. Então as cidades elas vão começando a se desenvolver de forma diferente, né, daquele mundo rural. Porque a gente vai ter a prática do comércio, esses profissionais liberais como médicos, dentistas, advogados são necessários agora também, né, para administrar essa nova vida, beleza? Olha só, aqui eu trouxe um quadro comparativo sobre a economia, sobre vários aspectos aí do Brasil do engenho e agora do Brasil do minério, tá? Você vai ver com calma esse quadro depois, você vai dar uma pausa no vídeo, vai dar uma olhada com calma, tá bom?
Olha só, açucareira do período do século XVI até o XVII. A partir do século XVII para o XVIII a gente tem o ciclo minerador na economia, né? Razões do declínio para a ocorrência da produção da Antilha, que aconteceu com o fim da produção açucareira, e aqui vai ser o esgotamento das minas, que a gente vai entender no final da aula. O investimento inicial na economia açucareira foi de grande porte pela coroa, e aqui foi de pequeno porte. Por quê? Porque eles praticamente deram, né, para as elites explorarem, só estavam o quê? Arrecadando, né, os impostos. A unidade de produção aqui é grande, aqui são pequenas e grandes, tá? Tem dos dois tipos. Renda ficava concentrada somente no senhor de engenho. E aqui tem um pouco mais de distribuição, porque a pessoa que lucra muito com a extração, que enriquece com o acúmulo do metal, né, além da coroa portuguesa, o dono do barranco, o dono da gleba, esse cara, de forma indireta, ele vai fazer comércio, vai precisar desse serviço. Então as pessoas começam também né, alguns profissionais aí começam a ter uma fatia, né, digamos assim, dessa riqueza, beleza? A organização social, ou seja, é menor mobilidade social, né, na economia açucareira, e aqui a gente vai ter uma mobilidade social um pouco maior, porque vai existir esse parâmetro de classe média que eu estou te falando aí, beleza? Um pequeno minerador, se ele trabalhar muito, ele consegue ali adquirir, por exemplo, um imóvel. Então quem tem um imóvel já é uma coisa, né? Já traz uma diferença social muito grande, beleza? A mão de obra predominante na economia açucareira são os escravos, tá? E na economia mineradora, William, escravo e alguns trabalhadores livres, lógico, né? Porque, como eu estou te falando, está atraindo muita gente de todo tipo para aquela região, beleza? Mas a predominância, como a gente vai ver agora nesse slide, nessa sociedade e no trabalho, né, na base da exploração, ela é escrava. Olha só aqui comigo, a população de Minas Gerais em 776 era composta de 70 mil pessoas brancas, 82 mil pardas e 167 mil negros, segundo o estudo histórico. Assim, 78% da população de Minas Gerais era formada de negros e mestiços, ou seja, não brancos, tá? E eles eram quase todos muito pobres. Hoje, sabe-se que foram poucos os ricos no solo mais rico da América no século XVIII. Então, numa região tão rica, poucos ficaram de fato ricos, né? A maioria dessa população, dessa massa de gente que está ali, ela é basicamente pobre e está sempre ali ligada à questão da escravidão e a descendência racial da sua pele. Lembra que a sociedade do Brasil como um todo, ela vai se construir dentro da lógica de quê? Da lógica de exploração da colônia, né? Então, é uma sociedade altamente desigual, né? Você consegue perceber, tá? Aqui tem um percentual, ó, 52% são negros, né? Justamente que é esse negro trazido cada vez mais para poder trabalhar nas minas. Quanto mais o dono de minas, de escravo, lucra, ganha, mais ele está trazendo escravo para poder lucrar mais, certo? Consequências desse ciclo. Vamos entender aí o que essa nova fase do Brasil vai trazer aí para nossa história, tá? Vai aumentar, ó, o maior número de povoamento das áreas do interior do Brasil, que a gente acha que você já entendeu bem isso, tá? Que é a ocupação desse território central. Crescimento da vida urbana, porque o homem agora ele sai das fazendas, na sua maioria, os trabalhadores, tem um exemplo disso, são os escravos, né? Então agora nas cidades, né? O surgimento de novas vilas e cidades, que é o caso de Ouro Preto, que era a antiga Vila Rica, Mariana e por aí vai, cidades que não existiam, né? Até o ciclo do ouro surgir. Mudanças da capital, essa parte é bem importante, né? A mudança da capital do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro, justamente no século XVIII. Isso aqui é questão de prova sempre, né? Até o século XVIII, durante a economia canavieira do açúcar, onde ficava a capital? Em Salvador, né, da colônia. Foi só descobrir o ouro que botaram para o Rio de Janeiro. Por que será, né? Era justamente no intuito de a coroa portuguesa, a burocracia, né, as administrações reais, ficarem próximas de onde o ouro estava, para poder administrar, né, para poder ver e não ser passada para trás. E o Rio de Janeiro, como eu falei na aula passada, ele era onde existia o principal porto de escoamento, né, dessa produção mineradora. Então o Rio de Janeiro vira capital no século XVIII justamente por causa do ciclo minerador.
beleza? Desenvolvimento do porto do Rio de Janeiro, onde o ouro era embarcado para Portugal, deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Isso aqui também é importante, tá? O que eu estou falando com você aqui? Durante o período do engenho, né, da cana-de-açúcar, onde estava a riqueza, o principal modo de produção, a principal riqueza, né, adquirida, conseguida pela coroa, era nos engenhos, né? Era exatamente na riqueza do lucro com o açúcar. Então, era no Nordeste, né? As plantations, os engenhos e tudo mais, ficava no Nordeste. Quando eu falo que o eixo econômico muda, se transporta agora para o Sudeste, é exatamente por essa região das Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, né? Essa região Sudeste agora vai ser o alvo mais importante economicamente falando, né? É como se a gente entendesse que decai a produção do açúcar e começa agora a produção, né, ou a extração do ouro, beleza? Mas isso não quer dizer que os engenhos tenham desaparecido, tá, gente? Não vão nesse intuito que está errado. Os engenhos vão continuar, a exploração do açúcar vai continuar, mas não vai ser mais o carro-chefe, principalmente por causa da concorrência do açúcar das Antilhas, tá bom? E a consolidação do mercado interno. Ou seja, antes tudo que era muito comercializado só com a metrópole, agora dentro da colônia, através desse complexo social que vai surgir com o comércio, ele vai se estabelecer agora internamente, tá? O declínio, então, dessa fase, né, que acaba no finalzinho do século XVIII, a gente vai entender da seguinte maneira. Na segunda metade do século XVIII, a mineração entra em decadência com a paralisação das descobertas. Não se acha mais ouro. Esgotou o ouro de Minas Gerais, esgotou o ouro do Mato Grosso, esgotou o ouro de Goiás. Sério, professor? Esgotou? Sim. Do finalzinho do século XVII até o final do século XVIII, a gente tem quase 100 anos aí de extração, né? Por que vai esgotar? Por ser de aluvião. É o que a gente chama de ouro de aluvião. O que é isso, William? Tá bem aqui explicando, tá? Aluvião é exatamente aquele depósito de ouro que ficam nas margens do rio, né? Quando o rio há milhões de anos atrás era cheio, secou e ficou o depósito de minério ali. Então era uma camada superficial, né, do território, daquele terreno, na encosta das montanhas, na beira dos rios, que eles tiravam basicamente com a mão, com picaretas. Quem fazia isso? O escravo, era um trabalho muito duro. Tu ficava ali quebrando, cavando, tirando, bateando, botava para lavar para conseguir tirar o ouro. Então, devido à tecnologia do século XVIII, o ouro que estava ali de aluvião, ou seja, na superfície, ele foi praticamente esgotado. Então, acaba as reservas de ouro da região, tá? Então, essa exploração e também a parte do contrabando, a coroa portuguesa não via, né, mas perdia muito com o contrabando, foi fazendo se esgotar o ouro da região, tá? Mas é uma coisa interessante, ainda existe minério na região das Minas Gerais, né? Para te ter uma ideia, a Vale do Rio Doce ainda atua até lá hoje, tá? Lucra bilhões, inclusive. Aquela tragédia da cidade de Mariana, mais uma vez, eles estavam ali tirando minério. Professor, então por que os portugueses do século XVIII, os colonos aqui, pensaram que tinha acabado? De fato, acabou a superfície. Mas conforme a tecnologia foi se inovando e diferenciando-se, né, eles conseguiram prospecção, ou seja, cavar e, enfim, várias outras tecnologias conseguiram tirar do subsolo o ouro e tudo mais, os minérios, prata, alumínio, enfim, que estavam lá. Mas para o século XVIII não tinha como fazer isso, certo? Como outras atividades dependiam do ouro e do diamante, toda a economia colonial entrou em declínio. Ou seja, Portugal vê mais uma vez aquele modelo de exploração dela que tanto trouxe lucro, né, se esgotar. Tá? Sendo assim, a primeira metade do século XIX foi representada pelo renascimento agrícola. Não esquece disso, tá bom? Fase economicamente transitória marcada pela diversificação rural. Vão agora semear e colher algodão, açúcar, tabaco, tudo que dá, né? São as drogas do sertão. Beleza? Tranquilo? Fechou a nossa aula de hoje, tá bom? Deu para entender aí os motivos que vão levar ao declínio desse ciclo minerador, que é o esgotamento, né? Deu para você entender bem a sociedade, como ela era diversificada, né? Essa migração, né, diversa aí
para a região sudeste, a mudança do eixo econômico, a mudança da capital, tudo isso aí é reflexo desse ciclo minerador. Para encerrar a aula, eu trouxe aqui uma frase de um historiador, tá? Do Novaes. Ele vai dizer assim, ó, o ouro brasileiro deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e fábricas na Inglaterra. Perdão, é do Galeno, tá? É do Eduardo Galeno. Eu vou botar aqui para refletir esse texto, espero que tu leia, pense bem nesse reflexo todo, porque boa parte do ouro que foi tirado daqui, a maior parte talvez, ela tenha ido, claro, para a coroa portuguesa, né, naquele intuito de metalismo, de acúmulo de metais preciosos, só que boa parte nem ficou em Portugal, ela foi direto para a Inglaterra, para pagamento de dívidas portuguesas com a coroa inglesa. Então quem lucrou muito com esse trabalho escravo, com a exploração, né, dessas pessoas aqui do Brasil, quem lucrou de verdade foi a Inglaterra. Beijo a todos e todas, né? Estudem, vão anotando aí no caderno, vão lendo aí o livro de vocês, acompanhando, tá bom? Abraço a todos, tchau, tchau.